Olá, bom dia a todos e a todas, amigos e amigas que nos ouvem e veem aqui no nosso canal RV no Campo. Hoje venho aqui falar de uma metodologia de previsão de mercado. Sabemos que as metodologias de previsão dos mercados basicamente são duas, que são as análises fundamentalistas e a análise técnica. A fundamentalista, os produtores já estão muito acostumados, o pessoal já fala muito disso aí. Mas a análise técnica nem tanto, não são muitas pessoas. Então resolvi trazer essa explanação rápida, de maneira simples, aqui para os produtores. Um oferecimento RZ10, nutrição desde a raiz. Adquira o seu. O mercado financeiro já conhece bem essa análise, trabalha com isso muito. Mas os produtores eu não vejo muito esse tipo de informação. Então esse é o motivo do vídeo de hoje. Então vamos a ele? A análise técnica. É isso aí. Essa é a análise técnica que é baseado numa análise de um gráfico. Né? O conceito, basicamente, é estudar o estudo da ação do mercado, primariamente por meio de uso de gráficos, com o objetivo de prever as tendências futuras de preço. Esse é o conceito dela. Estudar gráfico para ver tendências futuras de preço. As suposições básicas da análise técnica as pessoas agem e reagem de maneira previsível. Os investidores são racionais e emocionais ao mesmo tempo. Pessoas imperfeitas, não modelos perfeitos, determinam o valor das ações ou dos preços dos contratos, no caso de commodities. Os mercados são eficientes expressões primárias de valor público. Isso aqui quer falar o seguinte, olha, a análise gráfica ela está envolvida na análise do mercado entre compradores e vendedores, suas forças e suas fraquezas. Os vendedores e compradores são pessoas, então elas têm sentimento de otimismo, sentimento de pessimismo, sentimentos de euforia. Então, assim, ganância, medo. Então, essas análises levam em conta esses movimentos. As premissas que funcionam como pilares sobre os quais a análise técnica está sustentada são: o preço do mercado desconta tudo. Isso é muito interessante porque a gente, eu principalmente, quando comecei a estudar esse assunto, eu fiquei muito surpreso com essa informação. Ou seja, o preço já fala tudo. Se o preço está ruim, as análises fundamentalistas, as informações são ruins. Se o preço está otimista, as análises fundamentalistas, os preços estão bons. Ou pode acontecer de ter uma euforia, ganância, mas tudo está baseado nas análises fundamentalistas. Mas o preço do ativo já diz tudo. Você não precisa ficar indo atrás de um monte de informação. O preço já vai estar te falando. Então, essa é a primeira premissa. Segunda premissa, os preços movem em tendência. Tendência, basicamente, a gente vai falar mais à frente. Daqui a um pouco a gente chega lá. E a história se repete. O que aconteceu no passado, provavelmente,
acontece no futuro. Essas são as premissas da análise gráfica. Você viu que é uma questão comportamental? Por quê? Porque atrás dos computadores estão pessoas operando, decidindo. E elas são pessoas que decidem. E elas são influenciadas pelos fundamentos, pelo racional, mas também pelo lado emocional. E como é que antigamente eles faziam isso? Porque antigamente não tinha técnica, hoje os editores gráficos, não, eles faziam papel na mão. Então eles já faziam algumas maneiras mais simples, que é o que a gente vai falar aqui hoje, para entender esses gráficos. E olha, esse é o básico, é o gráfico de Candlest. É um candles, né? Candlest, que é o jeito mais correto de falar. Então, cada candle desse aqui é uma informação. E traz essa informação. Olha o tanto de informação que tem. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informações em um candle. O candle, neste modelo aqui, o verde é o comprador, indica que a força compradora está maior no preço de um ativo. O candle vermelho indica que a força maior atuante é o candle vendedor. Você tem, em cima, no início do candle, você tem a abertura. Embaixo, você tem fechamento. Isso dependendo se o candle é comprador, então ele está subindo, a abertura está embaixo, o fechamento vai estar em cima. Se é um candle que está descendo o preço, a abertura está em cima e o fechamento está embaixo. A cor do candle já te fala. Você não precisa pensar, é automático. Em cima, essas que a gente chama de sombra, né? Você tem a máxima e o mínimo. Dependendo da cor do candle, o preço máximo está aqui, se for negativo, e o preço mínimo está aqui. E o inverso, preço mínimo e preço máximo. Não, até aqui não teve alteração, não. Preço mínimo e preço máximo. Tá ok? Então, olha quanto de informação tem um candle. E esses candles também tem alguns formatos. A gente não vai entrar nesse assunto, que é o modelo da figura do candle. Vocês podem ver que essa figura não é igual a essa. Então, também tem esse tipo de informação. E até essa figura aqui é totalmente diferente dessa, mas é o mesmo procedimento. É coleta de informação da variação de preço no pregão. Bom, outro tipo de candle também utilizado é o tipo de candle de barra. É esse modelo aqui. Ó. Ele é mais fino, mais simples, mas traz as mesmas informações do outro. Abertura, fechamento, máxima, mínima, se é comprador, se é vendedor, o mesmo procedimento. Então, esses dois modelos de gráficos. Tendências, que é o que a gente vai ver agora. Vocês têm 3 tendências, basicamente. Nós temos uma linha de tendência de baixa, ou seja, LTB, linha de tendência de baixa. Temos uma linha de tendência de alta, ou seja, quando os preços estão subindo. Linha de tendência de baixa, os topos, a gente chama isso aqui de topo, eles são descendentes. As linhas de tendência de alta, os fundos são ascendentes. Esse fundo é mais alto, é mais baixo do que esse, então esse fundo é ascendente. Esse fundo aqui, ó, é mais alto do que esse, ascendente. Aqui houve um rompimento de fundo. Mas mantém um movimento de alta. E os topos também são ascendentes. Mas o que caracteriza é a linha de fundo, no caso de movimento ascendente.
Porque o topo ele pode ir, a linha pode ser ascendente e os topos podem manter uma trajetória descendente, que lá na frente talvez é uma figura de reversão. Mas isso não é o caso. E nós temos então tendências baixistas, que a gente chama, tendências altistas e tendências laterais. Ó. Quando o preço ele fica numa região que ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas nunca ultrapassa nem a linha de suporte e nem a linha de resistência. Ele fica lateralizado, que a gente chama. Esse movimento fica lateralizado. Quando há o rompimento da linha de suporte ou da linha de resistência, aí o movimento mudou, reverteu, saiu, ou altista ou baixista. Isso aí é o que a gente analisa as tendências. Essas são as tendências. As forças do mercado. E é isso que a gente vê. O que é uma força de suporte? É onde os compradores têm a maior força. O preço vai caindo até um ponto que os compradores são mais fortes que os vendedores. E aí o preço não cai mais. Esse limite de queda a gente chama de suporte. Os preços estão suportados. Porque os compradores, chega naquele ponto, vai ter muita compra e o preço vai tentar voltar à reversão de queda. Isso aí chama linha de suporte. A linha de resistência são os topos. Já é outra história. Aí quem tem forte é os vendedores. Ou seja, chega a um ponto nos preços que há uma demanda muito grande de vendas. Ou seja, todo mundo acha interessante de vender e aí é a resistência. O preço não sobe mais porque ele tomou uma resistência ali e tem uma grande quantidade de pessoas que vão vender quando chegar naquele preço. Então é resistência. Entendeu? Essa questão das forças do mercado nada mais é do que comprador e vendedor se relacionando e quem está com mais força dependendo do preço. Então a gente tem as figuras de reversão de acordo com o gráfico vai se mostrando e a sua análise. A sua análise pode ser de curto prazo, pode ser de médio prazo, pode ser de longo prazo. E aí você tem os tipos de gráfico. Né? Mas, independente do gráfico de curto prazo, de médio prazo, longo prazo, as figuras são as mesmas. Figuras de reversão. São essas, eu não vou entrar nisso aqui, não é o objetivo do gráfico, dar um curso de análise técnica e simplesmente mostrar que existe uma análise técnica e ela tem fundamentos para inferir em tendência, se o preço vai subir, se o preço vai descer, se está lateral, se vai cair. Existem ferramentas. Isso são as figuras de reversão. Quando no gráfico apresenta uma figura igual ombro, cabeça, ombro, e essa linha é cortada, a linha do pescoço, que a gente chama, o preço vai descer. E vai descer provavelmente na mesma proporção da altura da cabeça principal invertida. Então, a análise gráfica sabe até a que ponto. Por quê? Porque tem-se um princípio que o mercado segue padrões. O ser humano segue padrões. E é baseado nesses padrões que, com muito tempo de estudo, chegaram nessas figuras de reversão. Tanto de alta para baixista, ou figuras de reversão, ou seja, o movimento vai mudar. Análise de indicadores. Exemplo. Além das figuras de reversão, que é uma forma de você prever para onde que os preços vão, daquela condição inicial que você está vendo ali, para onde eles vão, que é isso, é o motivo da análise, tanto fundamentalista quanto a análise técnica, é tentar adivinhar, né, para onde vão os preços. O preço vai cair? O preço vai continuar em alta? O que vai acontecer com esse preço? Aí muita gente usa análise técnica, análise fundamentalista, que são os fundamentos e tal, e a análise técnica também permite você não saber usar a análise fundamentalista, pelos gráficos, falar assim, olha, o preço tem uma tendência a continuar subindo. Ó, o preço tem uma tendência, ele reverteu, e agora ele vai cair. Ou ele tem uma tendência a ficar de lado. Além das figuras de candle, os modelos de candle, figuras de reversão, nós também temos indicadores,
que é o que está abaixo aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um gráfico? Esse gráfico aqui é dos preços, ó. Você tem aqui o comportamento dos preços, a cotação, melhor falando, a cotação dos preços. Embaixo aqui você tem o volume de cada negociação, ou seja, nessa faixa de preço foram negociadas essas quantidades de contrato. Ó, o maior contrato saiu nesses níveis de preço aqui, nesse período. E também você tem o que a gente chama de índice de alguns indicadores. Eu pus aqui dois só como exemplo. Esse aqui é o índice de força relativa, ou seja, quando a linha média dos preços está acima dessa linha, você tem a média por período, você tem médias instantâneas, que isso aqui é a média, o azul é a média instantânea, e essa aqui é a média de período, nesse caso aqui 50 períodos. Então, quando elas ultrapassam essa linha, essa faixa azul, tanto para cima ela está sobrecomprada, ou seja, o ativo está muito comprado, quanto para baixo ele está muito vendido. Então vai acontecer qualquer reversão nisso aí. Olha, tanto é fato, ó, quando ele atingiu aqui a linha de sobrecomprado, olha o que aconteceu com os preços, caiu. Olha a linha, caiu também. Entendeu? Então são indicadores que analisam os dados, trazem a informação matemática, porque isso aqui nada mais é do que uma função matemática, expressado em gráfico. É mais fácil de visualizar do que um número. Eu poderia colocar um número aqui, ó, 80. RSI de 80. Mas em gráfico é mais fácil. E aqui também a gente tem um indicador de média móvel, que é a média do preço instantânea com a média de um preço de um período. Todas as vezes que há um cruzamento de linhas, há uma reversão de tendência. Você pode ver. Cruzou linha, caiu. Cruzou linha, subiu. Cruzou linha, caiu. Cruzou linha, subiu. Aí eu não vou entrar no mérito quem é quem, quando é quanto, porque não é o caso. Mas eu só estou falando que tem base, gente. Tem base. A análise técnica funciona e tem motivo de ser. Por isso é que muitos operadores no mercado nem olham análise fundamentalista. Eles trabalham anos e anos só olhando gráfico e os negócios acontecem aqui. Porque isso aqui é o trader. O cara chega aqui, abre o home broker aqui e chega a ordem de compra e de venda. E aí tem muitos que são os que a gente chama de swing trader, day trader e outros aí. Cada um trabalha num tipo de tempo. O day trader, ele trabalha no dia. O swing trader trabalha em períodos maiores que um dia. Mas cada gráfico desse aqui você tem, igual eu pus aqui, ó, dia, né? Mas eu posso colocar hora, eu posso colocar minuto. Tem movimentação, contratos, principalmente contratos líquidos, tem movimentação minuto a minuto. No entanto, cada um trabalha. Os produtores nem é dia, o produtor trabalha com gráfico de mês. Ele pode também trabalhar com gráfico de dias, também funciona. Gráfico de ano, como é que foi o preço no ano. Então, assim, é que é a história. Curto, médio e longo prazo. Para cada prazo tem um gráfico. E era isso. Um esboço geral do que é uma análise técnica, gráfica, né? Que eu venho trazendo aí em 3 minutos. Um modelo muito rápido, muito simplório, mas que já traz informações para quem está ali, ó. Ah, tá. O Ricardo falou isso, tá? Mas está baseado em um conceito de análise. E hoje eu queria trazer essa informação porque talvez muitos não sabem como funciona isso. Mas é um modelo de análise. É baseado em técnicas e conhecimento científico. Baseado em tudo que eu já falei, padrões de comportamento, a relação entre compradores e vendedores, volume de contratos, tudo isso influencia na análise. Bom, era isso aí, pessoal. Agradeço aí a quem ficou até esse momento. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. Isso é muito importante para que o canal cresça e atinja mais pessoas.
Tá? Eu fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo.